Bom dia, Nova York! E aí, gente? Como é que vocês estão aí do outro lado? Passando aqui rapidinho para dividir um pouco com vocês. É algo que aconteceu comigo hoje. Eu tava voltando da minha corrida, que eu faço todos os dias, pelo Rio Hudson. Às vezes eu corro no Central Park, mas hoje eu tava correndo no Rio Hudson. E eu voltei de ônibus. Eu já tinha corrido bastante, estava bem longe de casa. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou pegar um ônibus e vou admirar um pouco a paisagem. Pensar um pouco, refletir, e aí fiquei olhando pela janela o movimento desde da onde eu comecei a viagem, que foi mais ou menos na altura do Meatpacking, um pouco do Village, passando por Union Square, Chelsea depois, e aí cheguei na área de Midtown, que é onde eu moro. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, eu fiquei vendo tantos lugares fechados, tantos restaurantes, lojas que não vão mais abrir. Estão passando o ponto, não é simplesmente parado por um período. Não é que tá fechado porque a gente tá nesse período difícil, de crise, e a gente não pode funcionar, né? Não pode trabalhar, tá todo mundo em quarentena dentro de casa. Não, são pontos que estão sendo anunciados ali, tem placas anunciando, olha, passo esse ponto. E hoje eu vi uma cena assim que me chamou muita atenção e foi por isso que me despertou para gravar esse episódio hoje, que é um sushi bar, que aí tinha um cartaz ali escrito, depois de 26 anos, estamos dizendo adeus. Era um sushi bar que estava anunciando que estava fechando definitivamente as portas. E aí aquilo me deu um aperto, sabe, no coração, porque Nova York é uma cidade que é tão pulsante, ela vibra, pulsa, é uma cidade que está em constante mutação, em constante movimento, as coisas aqui acontecem, mas a verdade é que você precisa realmente trabalhar muito, trabalhar pesado para que as coisas aconteçam. Nesse caminho de volta, que eu peguei o ônibus para voltar para casa, gente, eu também passei por uma sorveteria no West Village, que é a Grow, que estava lá também avisando, olha, não vamos reabrir, muito obrigado pelo seu apoio durante todos esses anos. E eu fico imaginando a cabeça de um comerciante tendo que escrever esse cartaz e colocando ali na porta. Difícil, né? Lojas grandes na Rua 41, com a 8ª Avenida, tinha uma loja da Microsoft. Imaginem, gente, uma grande multinacional. E eles fecharam lá também. E eu fiquei pensando, até a Microsoft, gente. A loja Sugar Factory, quem já ouviu falar? É uma loja que vende doces, é uma franquia. Essa, pertinho da Times Square, também fechada. Sem falar, gente, os musicais que não vão voltar na Broadway também. Essa semana a gente teve, inclusive, uma triste notícia em que um cantor da Broadway, um artista multifacetado, super consagrado na Broadway, que é o Nick Cordeiro, ele estava há 3 meses hospitalizado, lutando contra o coronavírus. Ele ficou muito mal, entre a vida e a morte. Depois ele conseguiu se recuperar, precisou amputar uma perna, porque ele estava cada vez se complicando mais. A família dele, uma esposa e uma filhinha, a família dele pedindo doação, ajuda para o tratamento dele. Eram 92 dias no hospital. E aí ele acabou falecendo essa semana também. Foi um baque muito grande. Os artistas já estão desempregados, já estão parados há 3 meses. Os musicais da Broadway iam ficar fechados, gente, parados até fim de maio. Depois até o dia 12 ou 13 de junho. Aí depois eles empurraram até setembro. Nem esperaram setembro chegar. Eles já anunciaram agora em julho, semana passada, que os musicais só vão retornar em 2021. É muito pesado. Imaginem companhias inteiras fechadas, paradas esse tempo inteiro. Imagina o prejuízo. Esse aqui é o Teatro St. James, o musical Frozen. Estava aqui em cartaz, musical da Disney, e eles já estão retirando o equipamento. A Disney anunciou que o musical Frozen não volta mais. Todas as caixas aqui estão retirando agora. Ali tem a porta de acesso ali ao palco. E hoje é um dia muito triste para essa companhia. Era ali que a Disney anunciava os horários, as sessões. Tinha o nome Frozen bem grande e agora está apagado. E aí quando eu falo das companhias, eu não estou me referindo só aos cantores e às cantoras, os atores e as atrizes, mas eu estou também me referindo aos dançarinos, ao corpo de balé, aos coreógrafos, às pessoas que trabalham nos camarins, maquiadores, cabeleireiros, pessoas que cuidam das perucas, que cuidam dos acessórios, que cuidam dos cenários, gente, cenógrafos. Imaginem só,
Nos teatros também trabalham pessoas de outras áreas, engenheiros, arquitetos, pessoas que trabalham na área da segurança, na bilheteria, na área da limpeza. O entretenimento, de uma maneira geral, emprega muita gente em várias áreas. Os teatros também, parados esse tempo todo, sofrem com a ação do tempo, precisam de manutenção, né, constante. Imagina os equipamentos técnicos. Eu não falei de eletricista, de engenheiros elétricos, né? Eu não falei de mecânicos, engenheiros mecânicos, porque aquela parafernália dos palcos são superproduções, imaginem. Estão recolhendo, retirando tudo de dentro do teatro. Infelizmente. Então, não é tão simples assim. Eu brinco que em Nova York, por ser a capital do mundo, uma grande metrópole, muita gente considera a metrópole do mundo, é uma cidade em que você precisa matar um leão por dia para se destacar, seja lá qual for a sua área de atuação. A minha realidade, eu sou jornalista, eu vim parar aqui em Nova York, transferido do meu trabalho, eu vim como correspondente internacional, e aí eu conto um pouco da minha experiência. Desde quando eu estava no Brasil, vir para Nova York é um sonho de 9 a cada 10 jornalistas, cada 10 estudantes de comunicação, de jornalismo. E é muito difícil você conseguir se destacar, você conseguir realizar esse sonho. Isso é a minha realidade da minha profissão. Agora, imagina isso acontecendo em todas as outras profissões, em todas as demais áreas. Isso é uma realidade em Nova York. Imaginem que aqui você vai encontrar os melhores de todas as áreas. Então você precisa realmente provar muito mais do que você é capaz para você se destacar, se realizar no seu trabalho, no seu negócio. Isso é uma constante em Nova York, que já foi o epicentro da crise de contaminação do coronavírus. A gente está agora entrando num momento em que a cidade está reabrindo as portas, mas muitas portas não vão voltar a abrir, porque são pessoas que, infelizmente, tinham os seus próprios negócios ou então foram demitidas, tinham carteira assinada e que acabaram perdendo o emprego também. Então, um índice de desemprego muito grande aqui em Nova York. Mexe com todo mundo aqui. Hoje, mexeu comigo diferente. Então, por isso que eu falei, eu vou gravar esse vídeo, porque eu tenho recebido e-mails, por exemplo, do pet shop do meu cachorro, falando que eles estão com 80% de desconto em todos os itens da loja porque eles estão fechando. Aí eu cortei meu cabelo recentemente, eu até mostrei no Instagram da Grande Maçã o dia em que os salões, os barbeiros, salões de beleza voltaram a funcionar em Nova York. E o meu barbeiro tava lá, firme e forte, graças a Deus, né? Mas a rua em que tem a barbearia dele tinha outras 2 barbearias. As 2 fecharam. E o mais interessante é que um dos concorrentes, uma das barbearias que era um concorrente, era em frente, na mesma rua, o barbeiro de lá estava trabalhando junto na barbearia onde eu corto o cabelo. Eu olhei pra ele, achei, eu reconheço esse barbeiro de algum lugar. E aí depois eu atravessei a rua, no dia seguinte eu tava andando com meu cachorro e eu li no cartaz da barbearia dele: estamos fechados permanentemente, mas eu estou atendendo na barbearia do Steve. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha só, um concorrente, antigo concorrente, agora trabalhando junto no mesmo espaço, provavelmente dividindo o valor das comissões, aluguel, enfim, dividindo as contas para conseguir sobreviver. É uma crise generalizada, muita gente tendo que se mudar porque não tem mais condições de pagar o aluguel do lugar que mora. A gente parou aqui no dia 12 e 13 de março. Eu não vi muita diferença, não senti tanta diferença, a não ser os locais fechados. Abril, eu vi que também tinha muita gente que estava segurando a onda, esperando para ver o que ia acontecer, porque era tudo muito novo. Agora, no final de abril e no mês de maio, principalmente, aí você começa a perceber um movimento de pessoas saindo de casa. Eu lembro que no final do mês de maio, em um sábado que eu estava andando com o meu cachorro, eu contei, gente, 8 caminhões de mudança só no trajeto curto que eu fiz com o meu cachorro andando a pé pela cidade. Então eram pessoas que não estavam realmente tendo nenhuma perspectiva e estavam entregando o apartamento e se mudando. Então aqueles caminhões que você aluga por hora, caminhões baú que você coloca, né, tudo que você tem ali, o tamanho pequeno, o caminhão baú médio e o grande, todos os tamanhos eu vi gente se mudando de apartamentos de luxo, vi gente se mudando de apartamentos pequenos, de conjugados. Foi muito triste pra mim. Eu tive também que conversar com o dono do apartamento que eu moro, negociar. Eu consegui fazer isso, consegui negociar. Muita gente não conseguiu, muita gente não teve diálogo, não teve negociação e teve que sair do seu lugar. E aí eu fico pensando, né, poxa, aquelas músicas que a gente sempre ouviu, que sempre gostou de cantar, que são temas de Nova York. Eu até anotei uma aqui, que é do Frank Sinatra. If I can make it there, I will make it anywhere.
E é a mais pura verdade, porque Nova York é uma cidade tão competitiva que muita gente passa por Nova York e volta para o seu lugar, para o seu país de origem ou para a sua cidade de origem e nunca mais é a mesma pessoa. Por isso que a música fala, se você conseguir passar por Nova York, você vai conseguir passar por qualquer outro lugar. Porque é bem isso mesmo, né? Eu acho que é a mais pura verdade. Nova York é uma cidade que exige muito de você. E num momento como esse, exige ainda muito mais. Eu tô noticiando na Grande Maçã notícias boas o tempo inteiro. A gente já passou pela fase 1 de reabertura, a fase 2 de reabertura. Nós estamos atualmente na fase 3, que é a penúltima fase, e depois a fase 4. Então a cidade finalmente está voltando a conseguir respirar, mas muita gente não está respirando. A gente fica feliz por um lado, por ver as notícias boas de números de contaminação diminuindo, números de hospitalização também diminuindo bastante. A situação está controlada, graças a uma administração impecável do governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo. Apesar dessas notícias boas, a gente não pode fechar os olhos para essas outras notícias que não são tão boas assim. E hoje, quando eu estava voltando então da minha corrida matinal, que eu estava olhando pela janela e vendo todos, a cada quarteirão, uma loja, um restaurante, avisando aos clientes que não vão mais abrir as portas, me deu um aperto. E eu falei, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. É uma sensação de frustração pelos nova-iorquinos que não vão conseguir. Eu tô conseguindo sobreviver. No dia 18 agora de julho, eu volto com o tour da Grande Maçã. A gente vai voltar pra rua com um número limitado de pessoas. Todo mundo usando máscara, respeitando o distanciamento social, para que a gente consiga efetuar as 6 horas de passeio em segurança. Não foi fácil, não vou falar para vocês que foi fácil. Vocês ajudaram a Grande Maçã, eu tive que montar uma campanha, que é a campanha de 2 tours pelo preço de 1. Tô com um projeto de tour virtual também. Então as pessoas no momento difícil têm que se reinventar, têm que ser criativos para conseguir driblar esse momento difícil. Nova York vai estar em breve recebendo vocês do Brasil. Por enquanto, o turista brasileiro não está podendo embarcar, mas a gente sabe que isso é uma situação provisória. No dia 18 de julho, a gente volta com o Tour da Grande Maçã, majoritariamente com turistas brasileiros, mas que moram nos Estados Unidos, porque eles estão fazendo turismo interno. E a partir do dia 18, se você está assistindo esse vídeo depois do dia 18, entre em contato comigo pelo Instagram ou por e-mail, porque a partir do dia 18 a gente volta com força total. Então tô super ansioso, com muita saudade. Chegou a hora de voltar, não aguento mais ficar parado. Quero que vocês me digam o que vocês acham desse formato. Eu posso gravar uma vez por semana sobre um tema diferente. Hoje foi falando um pouco sobre como vai ser Nova York daqui pra frente, quem vai sobreviver em Nova York daqui pra frente. Próximo vídeo pode ser um outro tema, falando sobre um outro assunto, uma conversa franca, um bate-papo franco entre eu e vocês aí do outro lado. Tá bom? Não esquece de clicar no dedão pra cima, se inscreve se você ainda não é inscrito. Eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. Até o próximo episódio.